Olá pessoal, me chamo Suelen Ribeiro, sou estudante de Ciências Biológicas e bolsista de extensão do LBVM. Eu e meus colegas de laboratório iremos ministrar a oficina Produção de Camas PET com reciclagem de pneumáticos. Nossa oficina está dividida em duas partes, a parte teórica e a parte prática. Na parte teórica, iremos conhecer alguns temas como o surgimento de pneus, a diferença em reaproveitar e reciclar, as principais causas do descarte inadequado de pneus e também as finalidades em reaproveitar os pneus. A segunda etapa é totalmente prática. Espero que gostem e tenham um bom proveito. Olá, eu sou o Thiago Pinheiro, eu sou licenciado em Ciências Biológicas pela UEMA, eu sou membro do LBVM e também do Laboratório de Artrópodes e Microbiologia do Solo. E dando início à nossa oficina, eu irei falar um pouco do conceito, do histórico e da composição dos pneus. Então, de início, eu trouxe aqui o conceito da palavra pneu, que é justamente a abreviação da palavra pneumático. Então, todos nós já sabemos que o pneu é um componente imprescindível ao funcionamento dos veículos, justamente por ele estar ali atuando diretamente em contato com o solo. Então, é esse revestimento exterior de borracha que vem proteger a câmara de ar da roda de diversos veículos, tais como automóveis, motocicletas, bicicletas, entre outros. Então, vão possuir tamanhos e formatos distintos que vão variar de acordo com o tipo desse automóvel. E nesses mais de 200 anos após a sua criação, obviamente que esses pneus eles passaram por diversas mudanças até atingir a tecnologia atual, vindo de onde antes a borracha não passava de uma goma grudenta que era utilizada para impermeabilizar tecidos e que, quando exposta a elevadas temperaturas, apresentava um sério risco de se dissolver. Então, falando aqui sobre o histórico desses pneus, que teve início ali no ano de 1830, com experimentos realizados pelo americano Charles Goodyear, que confirmou por acidente que a borracha cozida em alta temperatura com adição de enxofre, ela mantinha as condições de elasticidade da borracha, tanto no calor quanto no frio. Então foi assim descoberto o processo de vulcanização da borracha, que foi anunciado apenas 13 anos após, no ano de 1843. Então, com isso, possibilitou dar forma ao pneu, aumentar a segurança nas freadas e assim diminuir as trepidações nos carros. No ano de 1845, os irmãos Michelin foram os primeiros a patentear o pneu para automóveis. 2 anos depois, o inglês Robert Thompson colocou uma câmara cheia de ar dentro dos pneus de borracha maciça e patenteou assim o pneu pneumático. Em 1888 foi fabricado o primeiro pneu para bicicletas, produzido pela Dunlop, e neste mesmo ano o pneu começou a ser utilizado em larga escala. Apenas em 1906 foi lançado o primeiro pneu para aviões e no ano de 1919 a Goodyear e a Dunlop anunciaram os pneus para caminhões. Em relação à composição desses pneus, a aparência externa remete apenas à borracha. Ninguém imagina que a consistente circunferência fabricada para rodar milhares de quilômetros em todos os tipos de estradas, campos enlameados, pedras e desertos, conta com muitos outros itens que são responsáveis pela estabilidade necessária para garantir a segurança dos motoristas. Com isso, há uma combinação perfeita de matérias-primas, tais como a borracha natural e sintética, derivados de petróleo, o aço, o negro de fumo, o óxido de zinco, o ácido estearico, a sílica, o enxofre e a cera parafínica. A parcela de utilização de cada um desses itens na fabricação varia de acordo com a utilização que será dada ao produto final. Prova disso é a diferença da composição entre os pneus de passeio e o de caminhão. No pneu de passeio, a borracha predomina, sendo cerca de 27% sintética e 14% natural. O negro de fumo constitui 28% da composição. Já os derivados de petróleo e os produtos químicos respondem por 17%. O material metálico ou o aço por 10% e o têxtil por 4%. Olá, eu sou Rita Jacaúna, estudante do curso de Ciências Biológicas da UEMA e membro do Grupo de Pesquisa e Extensão LBVM. Bom, você sabe a diferença entre reaproveitar e reciclar? Se você não sabe, hoje nós vamos esclarecer um pouco desses conceitos, vamos lá? Você sabe a diferença entre reaproveitar e reciclar? Sabe-se a necessidade de se preservar o meio ambiente.
visto que grandes impactos ambientais são causados pela falta de descarte adequado de materiais. Bom, o interesse sobre os assuntos relacionados à preservação do meio ambiente é crescente em todo o mundo. Então, se faz necessário reduzir no sentido de diminuir a quantidade de resíduos produzidos, assim desperdiçando menos e consumindo somente o necessário sem exageros. Vivemos em um período em que o progresso deveria estar em harmonia com o meio ambiente. Porém, nós sabemos que nem sempre isso acontece. No Brasil, o gerenciamento adequado de resíduos sólidos, principalmente nas regiões urbanas, constitui um dos grandes desafios enfrentados pelos municípios devido aos impactos sanitários, ambientais e econômicos envolvidos. Desta forma, temos algumas maneiras bem interessantes de se fazer o uso adequado desses materiais. Então teremos o reaproveitamento ou simplesmente o ato de reaproveitar. Dar uma nova utilidade a materiais que em sua maioria são considerados sem importância alguma e então dados para reuso. Na imagem 1, temos um porta-lápis feito a partir de um teclado, material eletrônico descartado. Na imagem 2, nós temos uma mesa de centro bem moderna, feita a partir de pneus e vidro reutilizados. Dessa maneira, nós podemos observar que esses materiais foram dados uma nova utilidade. Outro processo de suma importância e bem interessante é a reciclagem, ou simplesmente o ato de reciclar. Dá a determinados materiais um novo ciclo de produção, transformando-os em um novo produto com uma nova finalidade. Um exemplo muito claro que nós temos é na imagem a seguir, onde garrafas PET se transformam em fibra de polietileno, na qual são processadas e se tornam determinados tipos de tecidos. E aproveitando o nosso tema, outro exemplo bem interessante é o uso de pneumáticos na produção de asfalto ecológico. Se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada depois. Então, para recapitular os conceitos que nós demos anteriormente, reaproveitar seria usar novamente esses materiais sem modificá-los completamente, ou seja, sem transformá-los em outros produtos, enquanto reciclar é a transformação desses materiais em matéria-prima para torná-los outros e assim dar a eles um novo ciclo de vida. Dentro desse contexto, e principalmente considerando o uso de pneumáticos, há enormes dificuldades para a disposição desses materiais no fim de sua vida útil, tornando-se uma problemática cada vez mais relevante para a sociedade. Mas, tanto a reutilização quanto a reciclagem são processos muito importantes para o meio ambiente e para a gestão de todo e qualquer resíduo sólido. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e muito obrigada! As principais causas do descarte inadequado de pneus. Os pneus inservíveis são classificados como inertes, sendo considerados resíduos indesejáveis do ponto de vista ambiental. A grande quantidade de pneus descartados tornou-se um sério problema no meio ambiente. O desequilíbrio provocado por ações do ser humano no mundo tem preocupado a sociedade moderna, que agora clama por atividades ambientalmente corretas e políticas preventivas. Nesse contexto, no fim de vida útil dos pneus, tornou-se uma grande problemática cada vez mais relevante para a sociedade. Nos últimos anos, tem se evidenciando um grande aumento significativo na quantidade de pneus produzidos no Brasil. No Brasil, estima-se que 100 milhões de pneus velhos estão espalhados em aterros, terrenos baldios, rios e lagos, e a cada ano, dezenas de milhões de pneus novos são fabricados no país. O descarte inadequado de pneus acarreta grandes impactos, além de prejudicar a saúde humana. Quando são dispostos em locais inapropriados como lixões a céu aberto, rios
ou até mesmo ao ar livre, além da poluição, contribui para o acúmulo e moradia de animais e insetos causadores de doenças. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o Brasil possui mais de 778 mil casos prováveis de dengue, registrado durante a 20ª semana epidemiológica, que foi equivalente ao período dos dias 29 de dezembro de 2019 a 23 de maio de 2020. O principal impacto sanitário ocasionado pela má destinação do pneu é a proliferação dos vetores patógenos ao ser humano e, em especial, a dengue. Essa é uma doença endêmica no Brasil e a proliferação do mosquito se faz em locais que acumulam água parada. Dessa forma, pneus mal acondicionados servem como o berçário perfeito para a multiplicação dos transmissores. O pneu apresenta características de durabilidade, quantidade, volume e peso. Sendo assim, o prazo de decomposição de um pneu no ambiente é aproximadamente 600 anos a tempo indeterminado, por isso seu grau é elevado. A borracha é o principal material do pneu, representado cerca de mais de 40% do seu peso. Além da borracha, existe como matéria-prima do pneu agentes reforçantes, como o negrofume, aço, aditivos, tecidos de nylon, óxido de zinco e enxofre. Os pneus também são descartados em rios e lagos, podendo contribuir para o assoreamento e enchentes, que são situações bem comuns no nosso cotidiano. Quando são queimados, liberam monóxido de carbono, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, além de dioxinas, furanos, ácido clorídrico e benzeno. Todos esses compostos químicos sem tratamento e em meio ambiente atmosférico afetam de forma agressiva a qualidade do ar e também a saúde humana, como problemas respiratórios. O Conselho Nacional do Meio Ambiente proibiu o descarte e a queima dos pneus a céu aberto e responsabilizou fabricantes e importadores pela destinação final ambientalmente adequada para os que não tiveram mais condição de uso. De acordo com o período de coleta da Prefeitura dos pneus em borracharias, 45% responderam que o serviço costuma ser retirado durante 15 em 15 dias, 40% semanalmente, variando de 1 a 2 vezes na semana. Aumenta essa variação devido ao período chuvoso na cidade, e 15% mensalmente, conforme mostra o gráfico. Foi contestado que o programa de recolhimento de pneus existe desde 2005. Entretanto, a partir da resolução do CONAMA 416, o programa foi realmente colocado em prática e passou a não somente recolher, mas dar uma nova destinação apropriada para os resíduos sólidos do tipo pneu. Segundo informações próprias da CEMOSP, são coletados em média 300 pneus por dia. Entretanto, apesar da prefeitura coletar os pneus usados, ainda há uma grande exposição frequente do resíduo na cidade de São Luís. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Olá, meu nome é Daniela Stephanie e eu sou estudante de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Maranhão e também faço parte do Laboratório de Biologia Vegetal e Marinha. Agora, nós iremos ver algumas formas de como reutilizar pneus velhos que você pode ter aí na sua casa que tenha estragado ou que você vê por aí dando bobeira na rua. Você vai ver como existem muitas ideias legais de como reutilizá-los. Quando uma pessoa vê um pneu velho na rua, vem logo à cabeça que aquilo não passa de lixo. Mas saiba que há vários jeitos de você reutilizá-lo com bastante criatividade. Além disso, nós temos que confessar que é muito mais legal fazer artesanato com pneu do que descartá-lo em qualquer lugar, não é verdade? E o melhor de tudo é que não vai existir regra. Você pode usar pneus de carro, de moto, bicicleta e entre vários outros. Eles vão poder ser transformados desde peças úteis para a sua casa até em decorações do seu jardim. Basta você soltar a sua criatividade. Agora, nós vamos ver algumas formas de como você pode reutilizá-los. Que tal você presentear o seu animal de estimação com uma cama super fofa e sustentável feita de pneus? Mas, para isso, você deve levar em consideração o porte do seu animal, pois dependendo do tamanho dele, um pneu padrão de carro, ele pode não ser o suficiente para que seu animal se deite e se sinta confortável. Portanto, você deve avaliar se compensa usar um pneu maior para fazer essa criativa caminha, se o seu cão tiver o porte entre médio e grande. Um poço de pneu é sempre uma ideia bem clássica e você pode usá-lo para decorar o seu jardim. Este poço ele pode ter os pneus na sua versão original, que é sem pintura, ou serem pintados para que o poço fique ainda mais bonito. E para fazer os detalhes de estilinho, você pode apenas seguir as marcações dos pneus.
Os complementos do pulso também podem ser feitos de materiais recicláveis, como as madeiras sendo de pallets ou de demolição, e o balde do pulso sendo algum que você não utilize mais. O seu sapato preferido, ele poderá ser utilizado por muito mais tempo, já que o pneu ele é uma matéria-prima diferente, pois além de ser extremamente durável, ele é também super flexível. E a união desses dois fatores, ele vai fazer com que o seu solado tenha características importantes como conforto, flexibilidade e dure muito mais tempo. Os balanços de pneus irão deixar o seu quintal muito mais divertido. Essa ideia, ela tem o objetivo de oferecer lazer e sustentabilidade de um modo em que diminua os impactos ambientais, além de envolver as crianças nas questões ambientais, incentivando ainda a sua participação cidadã na defesa do meio ambiente. Uma estante de canto ou nicho vai deixar o seu quarto muito mais organizado. Muitas pessoas elas acreditam que os pneus só servem para fazer peças grandes e robustas, mas como nós podemos ver, isso não é verdade. Os pneus eles também podem ser transformados em peças delicadas, como no caso dessa prateleira de carrinho ou dessa estante de canto, que é um acessório perfeito para decorar e organizar um quartinho infantil. Uma mesa de pneu velho vai dar um toque de cor e estilo para a sua sala. Os pneus usados eles também podem virar uma mesinha linda para apoiar os seus objetos. Esse móvel artesanal com cara de comprado, ele pode ser usado para decorar e compor vários ambientes da sua casa, de um modo chique e elegante. O estacionamento de bicicletas de pneus é uma ideia útil e criativa. Essa ideia é perfeita para parques e outros espaços ao ar livre. Basta enterrar alguns pneus na areia e desse jeito vai garantir ao ciclista um estacionamento útil e sustentável. Que tal você juntar elegância e sustentabilidade? Utilizar as rodas de carro, moto, de bicicletas e afins sempre é um estilo arrojado da decoração. Essa ideia ela vai trazer modernidade e originalidade ao ambiente. O asfalto borracha é uma tecnologia que já existe nos Estados Unidos, na Europa e na África do Sul desde 1960, mas ele chegou no Brasil apenas em 2001. O asfalto borracha, ele utiliza na sua composição a borracha de pneu sem condição de rodagem. Todo asfalto ele tem uma vida útil determinada. Ela é feita para durar cerca de 10 anos, porque existe o processo natural de envelhecimento do ligante asfáltico, que é um produto perecível. Mas quando se funde a borracha com o asfalto, a sua vida útil ela vai passar a ser de cerca de 25 a 30 anos. Utilizando-se dessa tecnologia, além do aumento na durabilidade, o custo de pavimentação ele vai ser diminuído e vai se reduzir pela metade a espessura do asfalto que está sendo aplicado. Essa redução ela vai proporcionar um ganho considerável nessa tecnologia ecologicamente correta. E estima-se que, para cada quilômetro de pavimentação com asfalto borracha, ele vai consumir em média 500 pneus, podendo chegar até a 1000 pneus sendo consumidos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E como vocês viram, é possível fazer desde peças tradicionais até as peças inusitadas com o mesmo material. E vale salientar que esse material a gente pode encontrar na rua, em qualquer lugar dando bobeira. E fazendo isso, além de ajudar o meio ambiente, você também estará se beneficiando, seja com uma mesa nova para a sua sala de estar, seja com uma caminha para o seu animal de estimação. E espero que vocês tenham gostado. E agora nós iremos para a parte prática da nossa oficina. Olá pessoal, hoje vou ensinar a vocês como produzir uma caminha pet com materiais super simples e práticos para você encontrar na sua casa ou em qualquer outro lugar. Vamos começar? Os materiais são pneu, uma calota, moldes, luva, uma máscara, tintas, estilete, tecido e a espuma. O primeiro passo é higienizar o pneu por fora e por dentro, para manter ele bem limpinho na hora de pintar, facilitar a fixação da tinta. Com o auxílio do estilete, vamos cortar o pneu nessa circunferência, mas antes de cortar, você vai ter que sentir qual é a parte mais maleável do pneu, para iniciar o corte. Agora, com a parte que a gente retirou do corte, a gente vai fazer a medida, encaixa no tecido e você não faz na medida do pneu que for cortado, da parte que for cortada, você deixa 4 dedos,
porque quando for colocar espuma vai dar aquele aumento. Então é bom sempre você deixar esse espaço. Aí você costura a mão ou a máquina, tira as duas faces, né? Aqui, duas faces do tecido. Agora vamos pintar o pneu e a calota. Você pode utilizar cores da sua preferência. E a calota vai servir como apoio do acolchoado. Quando você colocar aqui dentro, criar a estabilidade. Agora vamos pintar. Agora vamos encher o tecido, né, que a gente fez a parte da costura. Vamos encher com as espumas, que você pode encontrar tanto utilizando colchões, travesseiros. Então, é algo bem simples de encontrar. Agora, para finalizar essa parte do acolchoado, vamos costurar essa parte, ou você também pode substituir por um zíper. Agora, para finalizar, vamos fazer a pintura da decoração. Eu peguei esses moldes aqui na internet e repassei com essa capa de apostila. Você pode estar utilizando para ficar bem durinha. E você pega os moldes que você dá optativo, né, do seu rosto. Agora, como está tudo pintado, vamos colocar as calotas com apoio. E em seguida colocar o acolchoado, para ficar bem confortável. E agora finalizamos a nossa oficina. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilhe. Siga as nossas redes sociais, @LBVMUEMA e @Projetos Não Aspectos. Muito obrigada!